Mateus, capítulo 5, versículo 31. Preste atenção. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou divórcio. 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada ou separada, comete adultério. Pode se assentar. Glória a Deus. Sexta-feira, Deus me deu um tema segundo eu orei a Deus e Deus falou. Ontem, Deus usou minha pessoa falha, dependente de Deus, para falar com a juventude, para falar com os jovens. E hoje, Deus me dá a legalidade para falar de um tema que não ouve ser pregado nas igrejas. Tem vários capítulos inteiros destinados àquilo que instrui a igreja. Por que não pode pregar? Por que a gente não vamos pregar? Vamos bater com força no pecado. Vamos bater com força no pecado. Tem que ser com força, sem massagem. Ou não? Vai alisar o pecadinho? Se alisar o pecado, nunca sai dele. O pecado nós trata como? Com vara, correção, disciplina. Então estou tendo o privilégio, nesse domingo de encerração, terceiro, e nesse mês de julho, o último dia, aleluia, da mensagem aqui. Se Deus preparar, creio, né, que vai ter outras oportunidades. Quem sabe aí, não sei, no próximo mês ou no ano que vem talvez, se Jesus não voltar. Eu quero tratar a respeito do casamento. Eu quero tratar a respeito do divórcio, da separação. Quem aqui ouviu já pregação assim? Já? Aqui? Poucas vezes, né? Mas Jesus é fiel, né? Porque Ele sabe o que a igreja precisa receber. Mateus capítulo 5, versículo 31. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala com os seus seguidores. Ele fala com os seus discípulos. O que Jesus está tratando aqui não é, aleluia, com quem não tem um pingo de interesse de aprender dele. O que Jesus está tratando são com aqueles que se encarregaram de o segui-lo. Sabemos que para iniciar aqui, o que é o casamento? Glória a Deus. Primeiramente, o casamento é heterossexual. O que é heterossexual? É aquele que sente atração pelo companheiro ou a companheira do sexo oposto. Em Gênesis, princípio, portanto, deixará o homem, o teu pai e a tua mãe, e unir-se-á a tua. Primeiro, princípio, não existe. O divórcio pode casar homem com homem. O divórcio não me
Aleluia. Glória a Deus. Deu branco? Como que é? Não, lá de casa. Onde de casa, vai? Não consegui. Cartório. Divórcio. Estou com o divórcio na mente. O cartório pode casar o homem com o homem. É o que está acontecendo. A mulher com a mulher. E tem a lei do 8º. Não sei se vocês já ouviram falar. Que estão permitindo casar até pai com filha já. Não é a obra do capeta? Mas Deus fez homem e mulher. Deus não criou o homem para ele se sentir afeminado. Deus não criou a mulher para achar que ela gosta de outra mulher. Isso é obra do diabo. Primeiro, o casamento é heterossexual. Só se considera casamento quando há uma união entre o homem e uma mulher. Caso contrário, não é casamento. Eu quero dizer aqui, glória a Deus, é proibido o divórcio na Bíblia, sim ou não? É proibido o divórcio na Bíblia? Sim ou não? Hã? Por que sim? Calma que vocês vão aprender hoje de Deus. Então quer dizer que se você casar com um homem, um beberrão, ele quiser cortar, degolar a tua cabeça de tanto você apanhar, você não pode, aleluia, divorciar? A Bíblia diz que, todavia, Deus criou o matrimônio, assim como o cartório diz quando casa, aceita ela como a tua esposa, na alegria ou na doença? Sim. Aceita ele na tristeza ou na alegria? Sim. Sim. Aceita viver junto até que a morte os separe? Sim. E Deus constituiu o casamento. O casamento é um plano divino, abençoador pelas mãos de Deus. Mas o que eu faço, pastor? Se não dá mais, a Bíblia está dizendo só se for por causa de prostituição. Todavia, não é o plano de Deus que você case e você se separe. Até porque mesmo o casamento é vitalício. O que é vitalício? É algo que é constituído para durar para sempre, até que a morte o separe. Mas se não pode viver, se não está dando conta, ele me abandonou e agora ele está pedindo carta de divórcio, eu ainda permaneço em Deus. Ei, você não peça carta, mas ele está pedindo. Você vai fazer o quê? Você vai ficar, glória a Deus. A Bíblia diz que você não fica na servidão. A Bíblia diz que você, aleluia, não é obrigado, só que tem um porém. Deus constituiu para ser duradouro e eterno na terra. Porque no céu não haverá casados. No céu, se você e a tua esposa chegar lá, vocês lá serão conhecidos, serão irmãos. O céu não terá esse tipo de coisa.
Mas ele me deixou, o que eu devo fazer? A Bíblia diz: e também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Olha o 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. O que o livro de Mateus está tratando? Essa passagem está dizendo que Deus, Ele odeia o divórcio. Deus, Ele instituiu o casamento como uma união especial entre um homem e uma mulher que deve durar para sempre. Tem gente que acha que o casamento é como se fosse uma loja de roupa, como se fosse uma business. Por quê? Porque eu entro e provo, como eu estivesse provando, aleluia, vários vestidos. O que eu achar que caber melhor em mim, esse eu fico. Sabe o que é isso aí? Obra da carne, obra pecaminosa, obra do diabo. O casamento é único. Jovens que estão ouvindo, preste atenção. Já já Deus, Ele vai me permitir chegar onde Ele quer que eu chegue. Segundo essa base bíblica, logo discorrerei outras. Você é casado. Agora uma pergunta, para a gente entender o que de fato é um casamento constituído e selado por Deus, porque a Bíblia diz que o cartório casa, mas é Deus quem sela. O cartório casa no papel, no civil, mas quem sela é onde dois são dois. Quando Deus sela, já não são mais dois, une e se torna uma só. Eu posso, pastor, me casar com um rapaz que se divorciou? Eu posso. Ela está sozinha, pastor. Ela está com carta de divórcio. Ela está livre. Eu posso casar com ela? Todavia, eu nunca me casei no papel. Mas ela está divorciada. Eu posso casar com ela? Por quê? Porque se essas pessoas foram o seu primeiro casamento e houve divórcio, a Bíblia dá base aonde 1 Coríntios, abra comigo rapidinho. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Olha o porquê. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas, escute, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Sabe o que Paulo está tratando a igreja de Corinto? Sabe o que Paulo está tratando a igreja de Corinto? Que uma vez que dois são solteiros e a primeira vez o cartório casa, Deus sela, ele se torna uma só. Depois de se tornar uma só carne, a palavra está dizendo, Paulo está tratando que depois que se tornam dois,
A única coisa que os separa nessa terra é o atestado de óbito. Tem diversos casamentos aí que se separou a 15ª vez e já estão casados de novo. Só que se for parar para ver, diante dos olhos de Deus, ele já casou com mais 10. E essa que ele está não é dele ainda. Só que diante dos olhos de Deus ele ainda é. Ele pôr o cartório para ter casado ele de novo. Mas ele ainda pertence à sua primeira mulher. Mas o que acontece então? Se eu me divorciei porque ele quis se divorciar, ele pediu carta, ele me abandonou, eu permaneço ainda na casa de Deus, seguindo firme e forte, o que eu faço agora? O que eu devo fazer, pastor? Porque eu devo ficar sozinho o resto da vida? Ou o pecado estava só nele, como tem gente pregando aí, que quem errou foi o homem, então a mulher ela fica livre? O que a igreja tem em mente? Houve o divórcio. O que acontece agora? Porque tem milhares e dezenas de áreas conjugais que tem pessoas frustradas. Por quê? Porque as igrejas no século presente não tratam sobre o divórcio. As igrejas atuais do século 21 não tem tempo para uma escola dominical. Não tem tempo, aleluia, para um estudo, uma dedicação, para que o conhecimento da membresia seja amplificado dentro da palavra do Senhor. Vamos lá. Ficou sozinho e já foi casado. O que deve fazer? Hã? Mas não tem mais nenhuma opção? Não. A Bíblia diz: como a mulher ela não está sujeita à servidão, fica a escolha dela. O quê? Ou ela permanece sozinha no Senhor, ou que ela reconcilie com seu primeiro marido. Só que aí que está. Membros não querem aceitar. Já que você não quer aceitar, fique só. Ah, mas se é essa condição, porque os fariseus foram indagar a Jesus. Aonde? Os fariseus chegaram para Jesus. Não porque eles queriam aprender, mas porque eles queriam tentar. Jesus, é certo que pode repudiar sua mulher e dar carta de divórcio? Jesus chegou e falou: quem porém vos pregou isso? Ele disse: Moisés. Moisés está dando carta de divórcio. É lícito, mestre, que repudiamos da nossa mulher e ficamos livres para se casar de novo? Jesus chega. Eu, porém, vos digo. Jesus está dizendo: o que vale é que eu estou falando. No princípio não foi assim. Porque foi dito pela constituição e princípio de Deus que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. O casamento, ele é vitalício. O casamento, ele é monossomático. O que é monossomático? Alguém aí está sabendo? Vem do grego. Mono, único, mático, corpo. Um único corpo. Monossomático. Um único casamento. Um único
selho. Porque depois que Deus sela, está selado. Aí os fariseus, Jesus falou para eles: mas por que Moisés então está mandando carta de divórcio? Ele falou assim, ó: por causa da dureza dos vossos corações, que ele permitiu, mas não é lícito. Eu, porém, vos digo: o que está valendo é o que eu falo. Por causa da dureza do vosso coração, que ele permitiu. Por quê? Vocês, aleluia, não valorizam as vossas mulheres. Vocês não dão valor a qualquer coisinha. Vocês querem repudiar para casar de novo. Para que não aconteça um mal maior, foi que Moisés permitiu a carta de divórcio. Mas o que vale é o que eu estou pregando. Jesus disse: eu, porém, vos digo: o que está valendo é o que eu estou falando. E o que ele disse? Qualquer que repudiar a sua mulher, aleluia, não ser por conta de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, separada, comete adultério. Ele está dizendo assim, ó: os fariseus falaram assim, ó, eles não estavam querendo aprender, eles estavam querendo acusar para que o rei Herodes matasse Jesus, porque ele estava pregando. Assim é hoje, né? Você está pregando, talvez tem uma meia dúzia que está assim: até parece que eu vou viver só, né? Pastor Cláudio, é porque não é ele. A palavra está dizendo, olha para cá, a palavra está falando, não vem da parte de Deus. Se Deus permitir, eu volto com outro estudo, pela qual Deus me dá, que é o que leva o casamento ao fracasso. Sabe o que leva ao divórcio? Diga o quê? Diga o quê? O que leva o casamento ao divórcio é o pecado infiltrado no meio do lar. Porque Deus não uniu ninguém para ficar de brincadeira se separando. É homens que não conseguem, aleluia, honrar a tua mulher. É mulheres que não se contentam, aleluia, de viver com seu marido. Jesus não ensinou isso. E quando Jesus falou que a lei não era dar divórcio, que não era plano de Deus, os fariseus pegou e disse: ah, mas se for dessa maneira, é melhor não casar. Jesus falou: tá vendo? O casamento, segundo a palavra de Deus, é um dom que não é dado a qualquer um, não é dado a todos. Porque tem gente que não tem a capacidade de se casar e se contentar com uma única mulher, com um único marido. Eles não foram capacitados para isso. Mesmo assim quiseram casar. Divorciou. Satanás está ruim, a culpa é de quem? Deles mesmo. Porque Paulo ainda pregou e disse: ah, irmãos, eu queria que todos vocês ficassem só. Mas por causa que o homem, quando ele fala o homem, ele não está só apontando o homem. É porque no princípio Deus criou o homem. A mulher saiu daqui, ó, do homem também. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos prego a verdade nessa noite. O que a gente está ouvindo aí? Ministérios mundanos, que outra hora até tinha doutrina. Pastor, ele me deixou. O que eu devo fazer? Mulher, para de ser besta. Pede a carta e vai ser feliz. Posso falar com autoridade? Qualquer pastor que falar assim, ele está sendo usado pelo diabo. Ele está sendo usado pelo demônio para destruir vidas. Agora, porém, vos prego, já que o divórcio é o resumo do pecado infiltrado, porque se pedir divórcio
Se não deu certo, é por causa que o pecado já estava dentro do lar. O pecado já estava em abundância. Por isso chegou a um divórcio. Jesus disse: eu vou retornar. É dessa forma que eu vos prego. É dessa maneira. Ele falou: se for desse jeito é melhor não casar. Ele falou: tá, é desse jeito mesmo. É melhor então que não case. Se você não tem a capacidade, fica só. O Deus que está no céu, Ele supre as nossas necessidades. Será que tem membros aqui que não têm a capacidade de esperar no Senhor? Está pior do que uma extinção de cachorro, de animal que não consegue se conter. Isso é obra da carne. Quem está com a tua carne aflorando é porque, aleluia, não está santificando o vosso espírito. Eu vejo geração de gente que nunca conheceu uma mulher. Já conheço outros que conheceu e vivia a vida regalada. Aqueles que já conheceu está tranquilo, esperando em Deus, sem preocupação. Já aqueles que nunca conheceu e nunca chegou perto de uma mulher, estão morrendo. Se Deus não entregar, ele vai se matar. Eu fico pensando, que obra demoníaca é essa? Que não consegue esperar no Senhor. É de Deus o casamento, sim ou não? Mas não é de Deus. Fica querendo antecipar as coisas, como se tivesse aflito, angustiado, sedento para suprir as vossas necessidades carnais. Retornando. Está com a tua Bíblia aberta? Hebreus capítulo 13, verso 4. Abra rapidinho. Diz assim: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O que a carta aos Hebreus está dizendo? O casamento é um laço matrimonial que Deus constitui aquele que Ele confiou e que, por sinal, deve ser honrado por todos. O casamento não é uma brincadeira. O casamento não é algo que deve durar um mês, que deve durar uns dias, que deve durar algumas semanas. O casamento deve ser honrado por todos, sabendo e tendo em mente que quem constitui não é o homem. Quem constituiu e confiou foi Deus. O leito conjugal, a cama dos casais, o que é? Deve ser conservado puro. O que tem de membros infiltrados na orgia, na imundícia, você olha e fala: eles não são cristãos. Sabe por quê? Porque cristão, que é cristão, ele deve ser diferente da terra. O cristão não deve adotar as mesmas práticas que o mundo adota. São casais cristãos que passam no sex shop. Eu vou falar coisas que foi criada pelo próprio diabo para corromper o matrimônio, aquilo que foi selado e constituído por Deus. Se você é cristão e adota as mesmas práticas que o mundo adota, que o mundo pratica, você mesmo está dando legalidade para o diabo atuar no teu casamento e até mesmo
deitar na sua própria cama, junto com você e o seu marido, junto com você e a sua mulher. Olha para cá. O Satanás, ele criou objetos, a qual o mundo ama obtê-los. E só que tem uma geração de crente que diz que é crente, é sem vergonha, não é crente não. Estão adotando as mesmas práticas. Digo, o Satanás usou para criar esses objetos, sabe por quê? Porque o Satanás, sendo espírito, ele só pode sentir o prazer, aleluia, daquele pela qual nós em carne sente, uma vez que nós estamos adotando as mesmas práticas, usando objetos que o mundo usa. Você que está usando o que o mundo usa, usando aqueles produtinhos que o mundo usa, digo, você pode estar tendo relação com o próprio diabo. Será que é assim ou não? Ou não, é tudo normal? Pode tudo, é válido tudo, é liberal. Não. Você não foi chamado para viver com uma mulher promíscua. Você não foi chamado para viver como um adúltero. Você não foi chamado para viver como sem vergonha. Vocês foram chamados, nós fomos chamados para viver em santificação. Em como? Em toda a vossa maneira de viver. Aonde? No espírito. Aonde? No corpo. Aonde? Na alma. Tem gente que só quer quando fala do espírito. Porque o corpo quer lá desbravar, parece a Anitta. De crente está passando longe. Então, olha agora. O leito conjugal conservado puro. Tem em mente, crente, ei, que não é tudo que você pode. Respeita a sua esposa. Toma tipo de homem. Respeita o teu esposo. Tenha vergonha na cara. Eu vou falar. Quem aguenta mais um pouquinho aí? Diga glória a Deus. Abra comigo Mateus capítulo 19, verso 3. Pois Deus, ainda em Hebreus, vai procurando aí. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Os imorais é aquele sem conduta, é aquele cara sem vergonha, é aquele que de Deus não tem nada, do Espírito Santo não tem nada, mas da carne, do Espírito, da sensualidade está abraçando. Deus vai condenar os imorais e os adúlteros. Você que está no segundo casamento, saia dele hoje. Deus não está aprovando, e o Satanás está contente, feliz da vida. Você que apoia isso. Porque tem gente que olha para mim e fala assim: mas Deus não quer isso não. Você acha que Deus quer alguém sofrendo? Por que escolheu então? Que tem gente que é assim. Qualquer um que acha na esquina é ele. Deus confirmou. O diabo também revela. O diabo também revela. Porque uma vez que o céu acabou, é assim que milhares de pessoas, por causa dessa área, vai ser lançado no inferno. Não tem direção de Deus, não tem pudor. Faz qualquer escolha, depois fala que nem um homem presta. Não é que nem um homem presta, não. Foi sem vergonha escolher qualquer um, agora quer que põe a culpa em todos. A mesma coisa os homens. Glória a Deus. Mateus 19. Mais adiante aí, quem encontrou, diga amém. 19, versículo 3 ao 9. Olha só.
porquê que Jesus. Versículo 3, acerca do divórcio, olha só. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigindo-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem o pai e a sua mãe, unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o... Não separe o... 7. Disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés a carta de divórcio e repudiá-la? 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, olha Jesus, mas, glória a Deus, ao princípio não foi assim. Ele está dizendo, o que vale ao princípio é o que Deus ordenou, não é o que Moisés disse. No princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, separar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição, casar com outro, comete adultério. E o que casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiado também comete adultério. Olha só o 10. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha o 11. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Olha para mim. Tem gente que está aí agoniado querendo casar, mas Deus viu que não é capaz, ou que não é o tempo, e está achando que o casamento é uma brincadeirinha, como no mundo. Deita com um hoje, na mesma noite já vem um carro, já passa a levar ela também, e vai indo, aí faz o trisal do amor, está achando que é bagunçado, mas não é. O casamento que foi constituído por Deus não é brincadeira, igreja. Não brinca, saia. Se você estiver no segundo casamento, saia. Pastores vão queimar no inferno, que estão aprovando esse tipo de prática. Eles, eu repito, eles estão sendo usados pelo diabo. Se assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, vos disse, ele disse: não, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. O casamento aqui, como Jesus está tratando, é algo que não é qualquer um que pode receber. Quem reconhece alguém que faz a obra de Deus é uma bênção. Já está com 40, já está com 50 e ainda não casou. Você conhece? Então eu quero que cada um que está aqui conheça uma pessoa assim. Sabe o que é isso? Deus o reservou somente para a obra. Mas tem gente que insiste em querer dar lugar para a carne, não é mesmo? Parece que não se converteu, porque tudo que vale, tudo que é desejo é samaziar. É tão um neguinho para dormir de conchinha. É ter alguém, aleluia, para se esquentar. A preocupação é tão grande que parece que se não tiver, a pessoa vai se matar. Meu Deus, que tempo nós estamos vivendo. Sabe por quê? Pela gravidade da terra, aquilo que é da carne, aquilo que é da terra, a gravidade puxa para baixo. Mas segundo a gravidade do Espírito, aquilo que é do Espírito, aquilo que é divino, chama para cima.
E aquilo que mais for alimentado na nossa vida é o que mais está vencendo. Pergunta para a igreja: qual é a sensação, os desejos, as práticas que permeiam as vossas vidas? É a carnal ou é a espiritual? Não estou dizendo que não deve casar, porque Deus, aquele que foi concedido o dom, espere Deus, que Deus vai honrar. Sabendo que é como se fosse uma corda de 3 laços, que tem mais força. Quando um cair, o outro ajuda a se erguer. Quando um estiver fraco, o outro ajuda aquele que está fraco, o teu parceiro, mas isso não é para todos. Posso ouvir glória a Deus? Repetindo então, a mulher está ligada ao seu marido, casou, você vai ser casada com ele enquanto ele viver. Sabe por quê? Porque o que está selado é o mundo espiritual. Todavia tem gente que sai daquele e vai para outro, mas diante dos olhos de Deus ainda permanece o primeiro. Casou 10 vezes já passou 10 depois daquela primeira, mas diante dos olhos de Deus pertence à primeira. Ainda está casado com ela. O cartório separou, mas diante dos olhos de Deus ainda está casado. É assim ou não é? Ou não? Olha só, exemplo, Malaquias capítulo 2, versículo 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Como foi dito, o que leva o divórcio em um matrimônio é o pecado. É o pecado que traz o divórcio. Que pecado? Muitas das vezes é o pecado da insubmissão da mulher. Muitas das vezes o pecado, aleluia, o marido não visualizar e dar honra à sua mulher como vaso mais frágil, tendo em vista que certas coisas lhe convêm e outras não. Isso vai desgastando o casamento. O pecado entra e leva ao divórcio. Marcos ainda, capítulo 10, versículo 1. Os nojentos dos fariseus, eles não estavam querendo aprender com Jesus. É aquilo que eu falei. Ele está tratando a respeito do princípio. Ele está tratando a respeito do que equivale ao que sai da palavra de Deus, não é o que o homem está ordenando. Não é o que os mundanos estão achando, porque hoje em dia nós vivemos no tempo do achismo. Eu acho que não é assim não, irmão. Você não tem que achar nada, é o que a palavra falou. A palavra falou, acabou, não tem o que discutir, está falado. Ou será que eu vou tentar lubrificar ela para tentar enquadrar na minha vida segundo o que eu quero? Oh Jesus, não tem chance. O que vale é o que a palavra está falando. Volta rapidinho comigo, 1 Coríntios, e aqui eu vou caminhando para o fim. E para conclusão, ainda direi algo da parte de Deus.
1 Coríntios 7. Só que outros versículos agora. Capítulo 7, versículo 1. Resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um a tenha ao seu próprio marido, próprio, único. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. E também é da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sabe o que Paulo está tratando com a igreja de Corinto? Hoje em dia nós vivemos no tempo, eu não vou generalizar, mas entendo. Toda vez que eu prego dentro da palavra, segundo a essência do que está dizendo, tem gente que por falta de sabedoria, acha que a palavra está sendo machista. Tá não. Olha só, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Tem tempos que mulheres, elas querem chantagear o seu próprio marido para conquistar algo. Ou seja, o marido, aleluia, segundo a Constituição de Deus, que, aleluia, quer desfrutar daquilo que foi constituído. E muitas das vezes a mulher arruma desculpa. Fica de olho aí. É assim ou não é? Muitas das vezes querendo alcançar algo, algum interesse, alguma coisa. Só que a mulher, ela não tem poder. A mulher, segundo o casamento, ela não pode dizer não, a não ser, aleluia, como a Bíblia está dizendo, para não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Ou seja, quando os dois tiveram consentimento. Mas não. Tem uma raça de cobra hoje, caninana, cascavel, que vive chantageando. Eu vou dizer porque, olha aqui, ó. Olha o personagem que Paulo convida. Olha para cá. Já se identificou aí atrás, né? Olha para cá. Olha quem Paulo convida. Tão somente por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração e também o jejum. Porque não vai jejuar e vai orar e vai ficar lá, né? Dando lugar para a carne. É pecado, não pode. Ou você dá o lugar para o Espírito, ou você dá lugar para a carne. Depois, ajuntai-vos outra vez. Aí, o versículo 5. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Permissão o quê? Os dois andarem em concordância. Sabe por quê? Uma vez, olha para cá, a nossa natureza é adâmica. A nossa natureza é decaída. A nossa natureza é pecaminosa. É por isso que nós temos que lutar contra ela. Mas por causa da chantagem de mulheres tola. Por quê? Porque a sábia edifica o lar, a tola destrói. E o que está tendo de mulher tola, e marido também, que não é só pro lado da mulher não, vai pegando aí também. O que está tendo não é brincadeira. E é isso que abre mão e portas para entrar o pecado, e do pecado entra o divórcio. Por que Satanás vai vir e vai tentar? Porque 1, 2, 3, 5 vezes. Tem vez
Que tem mulher aí que quer dar um chá de canseira. 3 meses o bicho, ô, coitado. Não faz isso com ele, não. E sabe o que acontece? Uma vez que você fica fazendo isso, esse pecado, sabe o que acontece? Satanás, ele vem para tentar o seu esposo. E a culpa é tua. Sabe por quê? Uma vez que ele não consegue suprir a necessidade dele, Satanás vai tentar ele na fraqueza dele. Para ele, aleluia, suprir, não é todos, mas aqueles que não estão tendo mulheres preparadas para edificar o teu lar, estão destruindo dia após dia. Ele vai ser tentado de uma outra forma. Qual? Paulo está dizendo: não façam isso, senão Satanás vai vir e ele vai tentar vocês. Se vocês não tiverem consentimento e tão somente para dedicar em oração, porque tem gente que tem dor de cabeça toda noite. Toda noite que a noite chegando, não estou bom. Outro dia, dor na coluna. E agora, dor na unha do pé. Meu Deus. E agora, surgiu uma espinha no nariz. E agora? Agora não dá porque estou sentindo mal-estar. Aí Satanás vai tentar o seu marido. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai jogar o teu esposo na mão de outra. Ele vai jogar a tua esposa na mão de outra. Depois não reclama não quando o Ricardão estiver lá. Vocês viram, né? Não é pra rir não, isso aqui é sério. Vocês estão dando risada numa coisa que é séria, né? Tem lar aqui hoje que está assim, corrompido, e vocês estão dando risada. Satanás está desse jeito dando gargalhada, do lar que não tem, aleluia, a submissão a Deus. Satanás está desse jeito, aleluia, dando gargalhada de lares destruídos. E você acha que ele só quer lançar o teu marido na mão de outra? A tua esposa na mão de outra? Ele quer que no fim de tudo você queima no inferno. Porque se você não se contentar, você vai querer se casar de novo ou se amigar. E você estará em pecado. Estando em pecado, se Jesus voltar para você, ou se você morrer desse jeito, a Bíblia nos instrui que para o céu você não vai. Quem está entendendo, diga amém. Para finalizar, eu quero dizer que o casamento é monogamia. Monogamia é uma forma de relacionamento em que um indivíduo tem apenas um parceiro ou uma parceira, glória a Deus, durante a sua vida. Diferente da poligamia, que é aquele que é o secular, que é aquele do mundo. Ah, é normal? É. Você fala, nossa, eles estão vivendo em bênção, né? Eles são mundanos, eles são ímpios, mas ele se casou. Mas espera só para ver. Casou no papel? Não, estou no pecado da fornicação. Estão certinho ali naquela parte. Mas aconteceu qualquer coisinha, eles pedem carta e se casam de novo. Então, o casamento de Deus, ele é monogamia. O que é monogamia? É um regime ou costume que se tem apenas um cônjuge. O que é o casamento? O casamento, como disse, ele é monossomático, relativo ao corpo, ao soma, por oposto ao psíquico. Afecção somática. Logo, monossomático significa um corpo, unidade, união de cônjuges em uma só carne. Depois do casamento serão monossomático, uma só carne. A origem é do grego monos, um, único, mais soma, corpo. O casamento, ele é o que? Ele é vitalício. O que é vitalício? Jovens que estão preparando para casar. Tá orando bastante, jejuando, né? Bonitinho. Glória a Deus. Fique muito na direção. Porque depois não adianta chorar. Depois aí que, pastor, não adianta chorar. Eu acho que eu fiz a escolha errada. Aí é onde tudo
começa a dar errado. E tudo que começa errado termina. Nada que começa errado vai terminar certo. Começou errado, vai terminar errado. Então, o que é vitalício? É o que dura ou é destinado a durar a vida toda. O casamento é até que a morte o separe. Glória a Deus. Respondendo aqui para concluir. Por que não pregam nos altares isso que está precisando ser pregado? Graças a Deus, eu estou tendo o privilégio de conhecer um homem de Deus aqui. Acompanhado de mim, ali está outro. Mas o que tem de pastor sem vergonha, que não prega isso aqui, sabe por quê? Por causa da oferta que é grande. Tem medo de perder o membro. Olha para cá. Se você pregar a verdade e o membro sair, é porque ele nunca quis Jesus. A culpa não é do pregador. A culpa é dele mesmo. É dela mesmo que está movida pela carne. Está movido pela sensualidade. Está movido, aleluia, pelo seu desejo pecaminoso, que quer tudo só movido pela carne. Falou do Espírito, falou da doutrina. Esse discurso é muito duro. Eu tenho uma coisa para te dizer. Quando Jesus pregou duro, aleluia, milhares de seguidores e discípulos o abandonaram, porque falou, isso não cabe para mim, isso não dá para seguir. Eu quero te dizer uma coisa, melhor é servir e seguir os preceitos, aleluia, as ordenâncias, os estatutos, o juízo, os mandamentos, aleluia, de Deus, e passar a prova, e servir o certo, e andar pela vereda da justiça de Deus, por amor do nome dele, do que naquele grande dia eu vi, aparta de mim, maldito, que eu nem sei que tu é, apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. É o que vai acontecer. Eles não pregam isso, sabe por quê? Porque nas igrejas deles tem empresários. E o dízimo é gordo. Olha para cá. Você acha mesmo que Jesus está preocupado? Aleluia. Com coisa financeira? Sendo que ele é o dono da prata e dono do ouro? Não estou dizendo que não é para ajudar a obra de Deus. Só que tem gente que por não... Eles não pregam a verdade com medo. Olha para cá. Se foi Jesus que te confiou o ministério, vai dando um passo de cada vez, que ele vai te honrar. Prega a verdade, exorta mesmo, repreenda em tempo e fora de tempo, repreenda as exortas redágua em fora de tempo, porque a volta de Jesus Cristo está aí, a volta de Jesus Cristo está aí. Quem ama, ele prega a verdade, quem ama, ele doutrina, quem ama, ele não tem medo de um membro sair. Se sair é porque nunca fez parte do corpo de Deus. Olha para cá. Na primeira igreja que me converti, tinha membros lá que queriam ver o diabo, mas não queriam me ver. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para pregar a verdade. A verdade dói ou não? A verdade dói, sim ou não? Dói para quem está no pecado. Porque quem não está no pecado, até agora, só está abrindo a boca para dar glória. Caso contrário, está lá assim. Palavra não está prestando atenção, vai bater boca, é com eles mesmo. Reverência nenhuma, não guarda os pés ao entrar na casa de Deus. Para mim finalizar, vamos pregar a verdade. É o pecado da omissão. O que é a omissão? É quando sabe daquilo que é verdade, mas não fala, por causa de oferta de dinheiro, de dízimo. E por ser omisso, eles estão conduzindo almas ao inferno. E eles mesmos darão conta por ela. Vai todo mundo. Os que praticaram e os que incentivaram a praticar. Vão todos para o inferno. Se não se arrepender a tempo. Porque a palavra diz
que no céu não entrarão os adúlteros, os do segundo casamento, se não se arrepender e não parar a tempo, não vai entrar no céu, vai para o inferno, para o céu não vai. Os fornicários, jovens que estão fornicando, o teu pastor não sabe, mas Deus está vendo. A palavra diz que os fornicários não entrarão no céu. Quem é os fornicários? É os jovens que estão se abraçando, estão vivendo em penetração debaixo dos narizes dos vossos pais e dos vossos líderes. Esses queimarão no inferno. Queimarão no inferno se não se converter a tempo. A palavra que eu tenho para a igreja hoje é: se converta, se arrependa. A igreja não está precisando de bênção, a não ser a da salvação. E é isso que eu fui enviado de São Paulo para pregar aqui na Chapada Gaúcha. Arrependa-te, arrependa-te. Arrependa-te. A única bênção que a igreja está precisando nesses últimos dias atuais, a única bênção é a salvação, que de resto está precisando de nada. Uma igreja muitas das vezes falsa, mentirosa, com máscara, está aqui por interesse. Não estou generalizando, não estou dizendo que é todos, não estou falando da igreja local, estou falando do que está acontecendo nesse século 21. Vem aqui para receber. Sinto lhe dizer, você não veio aqui para receber. Aqui você só entra para entregar. E até agora eu não consigo nem abrir a boca para dar glória. O diabo, ele está daquele jeito, adorando o crente que não glorifica. Ele está querendo calar a boca de membros. Engraçado, agora eu finalizo. Na época do Borogodó, cantava, dançava coladinho, que era uma beleza. Para Deus não abre a boca para dar glória. Na época do risca-faca, naquele bar, do boteco da água dura, tu ficava, cantava, pulava. Agora não consegue abrir a boca para glorificar. Aí tá incomodado, esse irmão tá pregando muito alto. Engraçado, para cantar Marília Mendonça, tu cantava, que era uma beleza. Agora para mim gritar em nome de Deus, você tá incomodado. Se converta não para tu ver. Cantava lá Sandy Júnior, cantava lá Paula Fernandes, não é? É, não é? Cantava, que eu sei. Pulava, ia pro show. Sabe o que eu achei engraçado? Que ia pro show, e no show muitas vezes não tem cadeira. Aí ficava a noite toda pulando, voltava para casa, perdia o salto, o corpo era como cheio, marcado de vinho, perdeu o batom, perdeu o cílio, perdeu tudo, aleluia, voltou todo fazendo, meu Deus, menino, o que aconteceu? Tomou a sua, não foi não, pulou a noite inteira, suou, brincou, riu. Agora para Deus, fica murmurando da palavra ministrada. Agora para Deus, fica murmurando da palavra pregada. Agora para Deus, murmura, reclama, se o irmão do lado dá glória a Deus alto. Ei, a palavra que eu trouxe hoje é converta-te, é converta. Agora eu finalizo, pastor, em nome de Jesus. Sabe o que está acontecendo? Diga o quê? Um pouquinho mais alto, o quê? Parece-me, eu vim de lá também. Fui rapper, trapper, cantava e fazia composições de música, apologia ao crime, apologia ao tráfico, de letras pornográficas, sim. Mas hoje, para a glória de Deus, eu estou convertido. E parece que quando eu olho, Deus me permite eu dizer: tem crentes na atualidade que na antiguidade mais adoravam o diabo do que eles estão adorando Deus hoje. Sabe por quê? Para o diabo ficava 3 dias sem comer. Para Deus, vamos no evangelismo. Não dá não, minha perna vai cansar. Então adorava mais o diabo do que está adorando a Deus. Não é? Sim ou não? Para o diabo fazia com prazer. Para Deus
É um pouco caso que só. Meu Deus. Será que Deus está aprovando uma adoração dessa? Tá? Tá nada. Quem falou que tá? Que pro diabo tinha mais honra? Para Deus tem que ser dobrado. Para Deus tem que ser dobrado. Eu vou repetir, você não entendeu? Para Deus tem que ser dobrado. Ou você faz de